Finalmente, a União Europeia está pedindo para a China negociar. Eles perceberam que uma guerra comercial é desastrosa. Pequim pode sofrer imediatamente, mas as economias da UE serão devastadas. A China sabe que tem uma posição forte e está exigindo que todas as tarifas sejam eliminadas até o dia 4 de julho. Para os chineses, é tudo ou nada. É importante perceber que o sentimento não mudou muito. A Europa ainda está adotando uma postura dura contra a China, e isso fica muito claro na recente viagem de Robert Habeck. O ministro da Economia da Alemanha foi até a China e disse para eles negociarem com a Europa e pararem de comercializar com a Rússia. Isso é realmente bizarro, pois isola ainda mais a Alemanha do dinheiro chinês. O que surgiu dele foi um nível épico de discurso duplo. Habeck disse à China que as tarifas da UE sobre os veículos elétricos não eram punições, mas ao mesmo tempo afirmou que o comércio da China com a Rússia estava prejudicando as relações econômicas com a Alemanha e a Europa. Há uma razão pela qual o premier chinês Li Qian nem se deu ao trabalho de comparecer à reunião. Foi por causa da forma como a Alemanha abordou a situação. Em vez de tentar suavizar as relações, Berlim entregou repreensões e lições de vida, e isso não é algo que a China quer ouvir. Habeck disse que a Europa e a Alemanha não reduziriam sua dependência da China para matérias-primas e bens críticos se Pequim não apoiasse a guerra da Rússia. Ele basicamente admitiu que a Alemanha puniu a China sobre a Rússia ao importar menos bens, mas a própria Europa ainda está comprando muito gás russo. Isso não faz sentido. Esse argumento moral não se sustenta. Ao mesmo tempo, Habeck criticou a China por usar carvão para alimentar suas indústrias, com a desculpa de, claro, mudança climática global. Ele quer que Pequim feche suas usinas de carvão, mas elas representam 60% do suprimento de energia da China. Em outras palavras, a Alemanha quer que a China mude para um combustível mais caro para salvar o meio ambiente, mas também para salvar suas próprias indústrias. O nível de desconexão aqui é lendário. Pequim, claro, não vai ouvir isso. Por que ouviriam? Um motivo pelo qual os países fabricam na China é por causa dos preços mais baixos da energia. Se olharmos para a matriz de geração de energia da China, é óbvio porque eles estão vencendo o jogo industrial. Eles têm uma boa mistura de energia renovável e combustível fóssil. A maioria vem do carvão, enquanto energia solar, nuclear, hidrelétrica e eólica estão sendo gradualmente aumentadas porque o carvão é muito barato. Mesmo em 2030, os combustíveis fósseis ainda comporão a maior parte de sua matriz energética. Se o gás for mais barato, eles usarão mais gás. Se a energia solar for a mais barata, eles simplesmente instalarão mais painéis fotovoltaicos. Isso é a verdadeira definição de independência energética. Este sistema dá a Pequim a flexibilidade final para reduzir seus custos industriais, o que permite à China continuar sendo o fabricante mais barato do mundo. E quanto mais tempo a China permanecer no topo, mais difícil será para o Ocidente sancionar sua economia. Eles terão que punir todos os seus parceiros comerciais também. O que a Europa não entende é que ainda precisa da China, especialmente quando se trata de investimentos. Se você continuar repreendendo-os e ameaçando uma guerra comercial, as empresas não investirão na Europa. Desde 2016, o investimento da China na UE tem colapsado de quase 50 bilhões de euros para menos de 7 bilhões. O investimento restante se concentra em fábricas de veículos elétricos e plantas de baterias, mas o que vemos hoje? Barreiras comerciais contra carros chineses e as relações com o Ocidente indo para o ralo. As empresas de veículos elétricos da China estão se retirando, e isso será um grande problema para as indústrias alemãs. Toda a Europa se desindustrializará ainda mais. O problema enfrentado pela Europa é o custo de fabricação. França e Alemanha têm investido bilhões de euros para desenvolver sua indústria de baterias, mas todo o dinheiro do mundo não pode substituir dois componentes-chave: ter uma cadeia de suprimentos integrada e energia barata para operar as fábricas dia após dia. Pegue as baterias de veículos elétricos, por exemplo. A China as fabrica por cerca de $53 por quilowatt-hora, enquanto a média global é quase $100. Essa é uma diferença muito grande. A Europa simplesmente não pode competir com isso, e isso está prejudicando a indústria automotiva alemã e francesa. Elas têm jogado bilhões em um buraco negro, e as empresas da UE estão começando a desistir. A Northvolt, que é a maior fabricante de baterias da Europa, simplesmente não consegue aumentar sua produção. A empresa sueca não consegue fabricar baterias de veículos elétricos em escala suficiente, e há problemas de qualidade também. A BMW da Alemanha cancelou um pedido de 2 bilhões de euros com eles porque as baterias não estavam à altura. As cadeias de suprimentos na Europa estão gravemente quebradas em comparação com a China. As indústrias precisam de investimento e acesso à expertise chinesa,
Mas todo o ambiente lá está se tornando tão tóxico que é arriscado para empresas como BYD e GL estabelecerem fábricas lá. Enquanto a Europa está sofrendo, outro país está comemorando, e esse país é o México. Devido a isso, as empresas chinesas estão se afastando do Ocidente. A gigante dos veículos elétricos BYD está construindo fábricas ao redor do mundo em mercados que estão crescendo. Eles têm uma planta na Tailândia e estão expandindo no Brasil e, claro, no México. E os mexicanos estão realmente empolgados com isso. A planta da BYD vai proporcionar 10 mil empregos para o país. A empresa está em negociações finais e o acordo está praticamente garantido. O que a Europa perdeu, o México ganhou. Dinheiro de investimento, tecnologia chinesa e a construção de um hub de veículos elétricos na América do Sul. Ao contrário do Ocidente, que não quer a China por perto, o México está lutando por investimentos chineses. A BYD recebeu propostas de 23 estados mexicanos para sua planta e escolheu 3 locais potenciais. Esse é o nível de demanda por fábricas chinesas. A empresa também está a caminho de vender 50 mil carros no país. Agora, a BYD não está construindo no México para fornecer aos Estados Unidos, esse não é seu objetivo principal. A tarifa de 100% é impossível de superar. Quando o carro chega aos Estados Unidos, o preço fica muito alto. As empresas chinesas de veículos elétricos estão construindo no México para fornecer à América Latina, onde o mercado está crescendo e onde está o futuro. Os Estados Unidos adotaram uma postura totalmente protecionista e simplesmente não há futuro lá. Para resumir, basicamente a China está respondendo às tarifas dizendo que não se importa com elas. Ontem, pela primeira vez, o fabricante chinês de veículos elétricos lançou um novo produto fora de seu país de origem. E a BYD escolheu o México. Eles lançaram uma picape híbrida elétrica de médio porte, e o chefe da empresa na América disse que não tem planos de entrar no mercado dos Estados Unidos, então o anúncio de Biden não nos impacta em nada. E acrescentou que, quando construímos uma planta no México, consideramos apenas o mercado mexicano e de outros países, não consideramos os Estados Unidos. A BYD basicamente descartou a América do Norte, e os Estados Unidos estão presos com veículos elétricos caros. O desacoplamento com os Estados Unidos pode machucar, mas as empresas chinesas têm outros países para vender. A BYD é um exemplo perfeito de um item caro vendido fora dos Estados Unidos. A picape custa cerca de $53 mil e só pode ser comprada no México por enquanto. Os Estados Unidos têm o maior mercado de picapes, o que é realmente bizarro. É muito estranho para as tarifas comerciais de Biden. Agora, os mexicanos podem dirigir uma picape melhor e mais barata que os americanos. Então, há consequências reais para esta guerra comercial, até mesmo do lado do consumidor. Os veículos elétricos chineses estão dominando a América Latina, e eles não estão brincando. Estão conquistando participação de mercado. As marcas chinesas representam 87% das vendas de veículos elétricos na América do Sul e 20% no México. E quando você está vendendo tantos carros para uma região, faz todo sentido fabricar onde seus clientes estão. O México tem mão de obra acessível, menos restrições às importações chinesas e energia barata. Então, faz sentido fabricar lá, você é punido menos, ao contrário da Europa ou dos Estados Unidos. A guerra comercial da América com a China não vai fazer diferença, não vai reduzir a inflação, vai aumentar. Especialmente para pessoas que precisam de carros, que são a maioria dos Estados Unidos. A receita com impostos de importação é mínima. Mesmo se você impor tarifas em todos os setores, representará apenas 2% da receita total. Você irrita a China e seu mercado interno por apenas 2% a mais de receita. Em resposta a esse protecionismo, os fabricantes americanos simplesmente aumentarão os preços porque podem. Não há mais concorrente externo. Esta situação vai se desenrolar na UE também. Com o tempo, Volkswagen e Mercedes aumentarão os preços também, haverá menos concorrência para reduzir os custos. Os consumidores ocidentais vão sofrer bastante. Enquanto isso, a China vai se divertir vendendo para todo o resto. A América do Norte será simplesmente uma terra de ninguém para eles, e o México será o centro da BYD para enviar seus veículos elétricos ao mundo latino. É realmente crítico entendermos este gráfico porque ele nos mostra o futuro do mercado chinês. É onde eles estarão vendendo. Embora os mercados dos Estados Unidos e da UE sejam grandes, serão superados. O superávit comercial da China na Ásia, México e América Latina superará o Ocidente. O superávit comercial da China no México atingirá 3,8% do PIB deles, enquanto na Europa mal chega a 1%. O mesmo vale para o comércio com os Estados Unidos, que na verdade diminuiu nos últimos 4 anos. Uma vez que você entende isso,
Fica claro que o Ocidente usar seus mercados de consumo como arma tem prazo de validade. Essa vantagem não durará para sempre. Os Estados Unidos e a Europa não são os únicos no jogo. Atacar a China com um monte de tarifas só vai prejudicar suas próprias indústrias. A inflação do consumidor permanecerá alta, a inovação diminuirá e a urgência de competir desaparecerá. Em uma pesquisa do The Wall Street Journal, eles descobriram um fato chocante nos Estados Unidos. Entre o público com menos de 40 anos, 76% das pessoas comprariam felizmente um carro fabricado na China, apesar dos temores de privacidade. Isso mostra que o preço ainda é um fator muito importante hoje. As pessoas não conseguem mais comprar coisas. E se incluirmos todos os outros, mais de um terço das pessoas ainda consideraria um veículo chinês. As pessoas falaram e querem carros mais baratos. As tarifas da Europa sobre a China não vão acabar bem, e acho que eles meio que perceberam isso. É por isso que a UE quer negociar. Só espero que a Alemanha não fale mais sobre o comércio com a Rússia. Falar sobre isso novamente é realmente contraproducente e só vai irritar Pequim novamente. Mas deixe-me saber o que você acha. A Alemanha cometeu outro erro? A Europa vai dar uma reviravolta na guerra comercial? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Fiquem seguros, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal.